Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim muito bem acompanhada para falar de um assunto muito importante aqui no canal. Essa é a Vanessa Pessoa, minha amiga. Ela já esteve aqui antes, vocês adoraram ela e atendendo aos pedidos de vocês e meus muito encarecidos, ela agora é booktuber. Então, vou colocar aqui embaixo na descrição as redes da Van e vocês, por favor, corram para seguir ela porque ela é maravilhosa. E hoje eu trouxe ela aqui por um motivo ainda mais especial que a gente já vai contar qual é, né, amiga? Então, eu vou começar introduzindo. Vocês já viram pelo título, vocês sabem que o assunto é polêmico. E foi o seguinte, recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo chamado Vamos Ler Mulheres, indicando autoras mulheres de acordo com o desafio Leia Mulheres, criado, né, pelo Leia Mulheres Brasil. E eu recebi um comentário nesse vídeo de um homem falando que ele acha ridículo isso de escolher autor pelo gênero. E eu fiquei puta muito mais porque ele era mal educado do que pelo teor do comentário em si, apesar do teor ter sido ruim, mas é porque ele foi muito mal educado mesmo. E eu comecei a falar sobre isso nos stories e acabou reverberando bem no stories, positivamente. As pessoas ficaram muito interessadas no que eu tava falando e eu tava falando de cabeça quente e sem pensar muito, e ainda assim as pessoas gostaram e me sugeriram que eu transformasse num vídeo. E a princípio eu pensei que não, mas depois eu repensei e eu decidi que era muito necessário, porque é quando a gente conversa sobre as coisas que a gente para pra pensar sobre elas, é assim que a gente quebra paradigmas. Então hoje a gente vai falar sobre a importância de ler mulheres. E eu trouxe a Vanessa porque além dela ser maravilhosa, ela faz letras, então ela pode dar um lado mais acadêmico pra nossa discussão, já que o meu lado, né, é um pouco mais de prática e vivência mesmo. E principalmente até por isso eu vou começar contando sobre a minha história com a leitura de mulheres. Eu lia muitas mulheres quando eu era adolescente, até porque geralmente esse gênero é escrito e apresentado por mulheres, mas quando a gente sobe um degrau nessa escala literária, e aí eu nem tô falando de julgamento de valor e falando que uma literatura é melhor do que a outra, eu tô falando de uma questão de idade mesmo. Quando eu passei da literatura jovem pra literatura adulta, eu comecei a ler um monte de homem sem perceber. E a primeira vez que eu ouvi falar nesse movimento de Leia Mulheres, eu fiquei com preguiça. Eu reagi interiormente como esse cara e pensei assim, ah não, o mundo tá muito chato, porque até livro agora eu tenho que escolher por gênero. Mas aí eu parei pra reparar e eu vi que quando eu não escolhia, eu lia muito mais homem. E isso porque seria maravilhoso que a gente não tivesse que prestar atenção no gênero do autor que a gente vai ler. Porque seria o mundo ideal, mas a gente não vive nesse mundo ideal. Então a gente tem que tapar o sol com a peneira e a gente tem que prestar atenção nas nossas escolhas, porque a gente vive num contexto que qualquer escolha que a gente faz é política. E se eu não tô escolhendo, pode ter certeza, alguém tá escolhendo por mim. Então, se eu não tô prestando atenção em que gênero de autor eu tô lendo, muito provavelmente eu estou lendo um homem, porque eu estou lendo o que jogam na minha cara, e o que jogam na minha cara é um homem branco. Então, se você também tem um pouco de preguiça dessa questão de ler mulheres, eu sugiro que você faça esse primeiro exercício, que é prestar atenção no que você lê e por quê, e pensar em quem tá escolhendo isso por você se você não tá querendo escolher. E, enfim, essa é a minha experiência com essa jornada de começar a ler mulheres de uma forma política e de começar a buscar cada vez mais mulheres. E, enfim, Van, você tem alguma coisa pra dizer sobre agora, isso? eu falei que eu sempre ia lembrar, né? Quando eu comecei a perceber isso do ler mais homens e etc., quando eu comecei a anotar o que eu lia. Uhum. Que eu tenho um caderninho que eu uso desde 2013, em que eu faço anotações daquilo que eu leio só por, sei lá, tal livro e nome de fulano. Sim. Aí em 2014, eu comecei a perceber isso em 2013, porque foi o ano que eu parei de ler Young Adult, parei e comecei a ler mais os clássicos, né, os livros importantes, etc. Uhum. E aí em 2014 surgiu o Read Woman, e aí que eu comecei a parar pra pensar e olhar no meu caderno e ver, poxa, é isso mesmo. Sim. Eu assim, sem perceber, porque eu tô lendo os livros importantes, e os livros que eles, quem são eles, né? Revista de literatura e etc, falam que são importantes. Eu tô lendo só homem. Só homem. E é só homem que existe?
Não, é essa questão de que tem alguém por trás escolhendo pela gente. Sim. E é uma coisa que a gente tava conversando e que eu anotei aqui, né? Porque quando eu decidi que eu ia gravar esse vídeo, eu comprei Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu nunca tinha lido esse livro. Eu, claro, ouvia muito falar dele e ficava enrolando, mas assim, eu tinha que ler esse livro pra poder gravar esse vídeo. E hoje em dia isso acontece, hoje em dia a gente entra numa livraria, a gente tem grande chance de esbarrar com muito mais homem branco do que qualquer outra coisa, porque eles são os mais visados por público e por editoras. Teve uma livraria, eu anotei o nome dela aqui pra eu não esquecer, que é a Loganberry Books, em Cleveland, e essa livraria fez um experimento em março de 2017 de virar ao contrário na prateleira das estantes os livros de homem. Então todos os livros de homem, ao invés de ficarem com a lombada pra frente, ficaram com o corte pra frente. Duas coisas, né? Eles fizeram isso, primeiro pra mostrar a desigualdade de gênero, porque, eu vou colocar uma foto aqui, a livraria ficou quase inteira branca, porque a maioria dos livros estava virado pro corte, e segundo, pra que as mulheres pudessem gritar sua voz, porque as pessoas entravam na livraria, viam um monte de coisa branca e não sabiam o que era, e no meio dessas coisas brancas se destacavam as lombadas com os nomes das mulheres. Então foi um experimento incrível, e também uma paulada pra gente perceber que sim, ainda é muito desigual. É claro que não era como era antigamente, mas a gente tem uma dívida histórica, né? A sociedade tem uma dívida histórica com as mulheres que não é de um dia pro outro que se paga. Não é de um dia pro outro porque as mulheres agora conseguem escrever que elas vão ser tão valorizadas. E aí eu vou comentar um pouco sobre a trajetória das mulheres na escrita que eu tinha aqui, que eu li aqui em O Teto Todo Seu, e daí a Van, né, vai me cortando, vai falando do viés acadêmico, o que você quiser, você fala, tá? Ok. A Van também leu um artigo bem... Eu li um livro, na verdade, eu reli, é o Como Suprimir a Voz de Mulheres, acho que fica a tradução, da Joanna Russ, em que ela coloca, elencando, assim, se eu não me engano são 11 motivos, formas de se diminuir essa literatura feita por mulher, né? Então ela também vai comentar sobre isso ao longo do vídeo. Mas então, é claro que ultimamente as mulheres já foram com muita luta, galgando seu espaço e conquistando mais oportunidades e conseguindo escrever, mas não era sempre assim. E aqui em Um Teto Todo Seu, a Virginia traz um panorama sobre essa questão da mulher na escrita. Chega um determinado momento do livro em que ela fala pra gente o seguinte: por que a gente tem o Shakespeare como um célebre teatrólogo e roteirista e a gente não tem uma mulher que fez o mesmo? Ah, porque as mulheres não teriam capacidade de fazer o mesmo. E aí, num primeiro momento, a gente fica muito puta. Tipo, como assim não teriam capacidade? É claro que teriam, mas aí depois a gente tem que se colocar num lugar de conformismo e aceitar. Não, elas não teriam condições. Uma mulher da época não teria condição de ser o Shakespeare porque ela não tinha a menor oportunidade. E mulheres da época que tinham aspirações grandiosas, muito provavelmente acabavam morrendo de depressão porque elas não tinham espaço. Então aqui a Virginia faz uma coisa muito interessante, que ela cria, né, ficticiamente, a ideia de se Shakespeare tivesse uma irmã que tivesse o mesmo talento dele, mas só tivesse tido as suas vontades tolhidas, e ela acaba, assim, cometendo suicídio, porque ela vê o irmão dela tendo todo o espaço do mundo e vê a ela tudo sendo negado. Porque as mulheres, muito foi negado por muito tempo. Eu lembrei na hora de um livro que eu acho maravilhoso, que é A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha, cujo título já é extremamente significativo, porque as mulheres ficavam num lugar de invisibilidade. Tem um trecho do A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que eu acho, assim, sem retoques, que a Marta coloca o seguinte, que a Eurídice, ela era genial, ela era muito boa e ela conseguiria fazer bem qualquer coisa que dessem pra ela fazer. Se lhe dessem uma máquina de escrever, ela escreveria belos livros. Se lhe dessem, sei lá, um material de arquitetura, ela construiria belas casas, mas tudo que colocaram na mão dela foi cuecas, que ela lavou, diga-se de passagem, brilhantemente bem. E esse trecho ele é muito expressivo e ele é muito real. As mulheres não tinham condições, elas não tinham oportunidade. Enquanto os homens viviam e escreviam, elas estavam em casa parindo 13 filhos e tendo que lidar com tudo isso, porque ninguém lidava por elas com isso. E enquanto isso, os homens escreviam livros e criavam personagens como Madame Bovary e Ana Karenina, criavam mulheres míticas que não tinham nada a ver com as mulheres que eles tinham em casa, porque elas não tinham espaço nem para ser os personagens que os caras escreviam. E mesmo assim, mesmo essas mulheres personagens que fossem
grandes mulheres, tudo que elas eram estava relacionado com um homem. Então, além de ter um problema da falta de mulher escrevendo, a gente tinha um grande problema de representatividade feminina na literatura. E aí aqui eu quero entrar com a primeira parte do livro da Joanna Russ, que ela fala sobre as proibições, né? Que mulheres não escrevem pelas proibições. E essas proibições não tem uma lei dizendo você, mulher, não pode escrever. Essas proibições, na verdade, elas estão no cotidiano, elas estão naquelas verdades que a gente julga verdadeiras. Então, ela cita algumas delas. A primeira é falta de dinheiro, que daí a Virginia Woolf coloca no teto todo seu, né? Sim. Então, assim, se eu não tenho dinheiro meu, como é que eu vou comprar livros? Porque, assim, pra eu escrever, eu tenho que ter uma bagagem. Sim. Sim, a gente tem que ter uma bagagem. Além tem que viver também, né? Tem que viver. Não, e além disso, também tem a questão de materiais, que hoje a gente talvez não dê tanto valor pra essa questão de papel, mas, poxa, imagina como era ter ou não papel naquela época, antigamente, a questão do teto todo seu é muito importante, porque é o que ela coloca... É a questão de você ter paz. E as mulheres não tinham um segundo de sossego, né? Elas não tinham... Como que elas não escrever? Porque elas não tinham sossego. E é isso também de dinheiro aqui. Hoje a gente, né, acha papel uma coisa... Banal. Nossa, todo mundo tem e tal, mas viu, que escritor hoje em dia escreve no papel? Hoje os escritores escrevem com computador. Então imagina uma pessoa que não tem dinheiro pra comprar um computador e não tem tempo, que daí é uma outra dessas proibições, né? A falta de tempo. Uma pessoa que não tem dinheiro pra comprar um computador e não tem o tempo, como é que ela vai escrever? Aí voltando pra essa questão da falta de tempo, hoje a gente pode encaixar esse negócio da jornada tripla. Sim. Que até hoje funciona como era antigamente, que é a mulher, além de trabalhar, de cuidar da casa, ou quando ela só cuida da casa, etc., ela tem que montar um ambiente agradável para o marido. E o que é montar um ambiente agradável? A carga mental, né? Por mais que o trabalho já esteja mais dividido, a carga mental continua sendo puramente feminina. E o que é esse lugar agradável pro marido? É tirar as crianças. É limpar. Então, assim, que tempo que essa mulher vai ter? Porque o tempo que o marido tem pra estar lá na biblioteca, lendo, estudando, escrevendo, essa mulher tem que arrumar alguma coisa para as crianças fazerem, entende? Outra coisa também que ela comenta aí é a questão da culpa. Porque, assim, essas mulheres, elas não conseguem fazer tudo isso. Ela cita até uma frase da Catherine Mansfield, se eu não me engano, eu acho que é ela. Mas que ela fala assim, nossa, cuidar da casa leva muito tempo. Sim! Entende? É muito trabalhoso. Sim, e aí esse monte de mulher genial que poderia escrever maravilhas e que de fato escreveu maravilhas. Sim. Elas se sentem culpadas porque elas não conseguem dar conta de tudo. E aí ela entra também nessa questão de mulheres que escolhem não ter filhos. E aí, se você escolhe não ter filhos pra sociedade, hoje em dia, né? Hoje em dia já é tabu, né? Sim, não, eu sou uma pessoa que eu falo que eu não quero ter filhos. Então, hoje em dia, já preciso escutar de um monte de gente que, meu Deus, como você não quer ter filhos, entende? Imagina antigamente, né? Sim. E eu não anotei os nomes. Droga. Mas ela comenta de alguém, eu acho que é alguma das Brontês que virou governanta. Amiga, não eu acho que era a Charlotte mesmo, que era governanta. E que ela falava que não ia ter filho porque não dava tempo. Não dava tempo. Prioridades, né? Tá, depois disso ela também fala da questão da falta de respeito, né? E aí a gente pode voltar também pro próprio comentário do cara, que quando ele falou que, como que é? Só das escritoras que a Ana Lu citou, só de nós, sim, além de falar que era ridículo eu escolher ler autores pelo gênero, ele falou que todas as autoras que eu citei no vídeo eram irrelevantes. Menos a Jane Austen, que era mediana. A Jane Austen era passável, tá? E aí entra nesse negócio, né? Então a literatura para as mulheres, ela é vista como uma recreação. Então aí... Não, e algo menor, né? Sim, algo menor. Porque foi o que eu coloquei aqui, que a Virginia também cita em Um Teto Todo Seu, que é... Quando as mulheres começaram a escrever, elas ainda se esbarraram com inúmeros outros problemas, sendo que um deles era... A literatura produzida por elas era considerada inferior porque os homens saíam de casa, os homens nas suas histórias narravam o que acontecia na guerra e as mulheres narravam o que acontecia na sala de jantar. Mas o que acontece na sala de jantar também é muito grande e também é reflexo de uma época. Sim. Então, né, a gente sempre... tem aquela frase, né, que fala que um homem escrevendo sobre um homem está escrevendo sobre o universo e uma mulher escrevendo sobre uma mulher está escrevendo sobre uma mulher, porque tudo o que a mulher vivenciou sempre foi considerado menor, né? Sim, e aí volta pra questão que você falou quando estava contando, né, a sua história pessoal, que é, enquanto eu lia livros de adolescentes, young adults e de mulherzinhas, eu tava lendo mulheres. E aí, quando eu passei a ler, e também meu caso, né, quando eu falei isso também, quando eu tava lendo young adult, eu tava lendo mulher. Mas quando eu mudei e fui pros clássicos, aí a gente vai ler o mundo, né? Enfim, e é isso, tipo, a mulher, enquanto ela tá escrevendo, ela tá fazendo essa coisa menor. Então ela pode escrever pra crianças, ela pode... É igual pro professor, sabe? É a mesma questão de muito professor. isso, porque professor de educação infantil, ensino fundamental,
fundamental é mulher, né? Aí quando entra na parte de especialização, não, um professor de matemática, um professor de faculdade, eles são homens. Olhando pra faculdade, a mulher é cozinheira, Sim. mas o chefe ele é homem. Não, e olhando pra própria faculdade, né? Eu tava comentando com a irmã da Ana Lu agora. A minha sala é praticamente toda de mulher. Tem poucos homens, mas você vai ver na sala de mestrado, de doutorado, você vai ver professores dando aula, cadê essas mulheres, sabe? E tua irmã também falou, né? Na sala dela tem 5 homens pra 30 mulheres. Mas os professores são todos homens. É capaz desses 5 homens virarem professores e nenhuma das mulheres virarem. Então também tem isso. Na literatura a gente também vê isso. Então quando é pra falar de alguma coisa séria, a gente vai ler um homem. Na faculdade, voltando, né, pra minha experiência própria, a gente quase não lê teóricas mulheres. Eu li muita teoria feminista e feminina porque eu fiz matérias específicas e fiz cursos de crítica literária feminista. Porque mulher é um nicho, né? Sim. É metade da humanidade, mas é um nicho. Sim. E também, voltando, né, pra essa questão de falta de respeito, ela coloca aqui uma coisa que eu acho que me doeu muito de ler. Que ela coloca exemplos de escritoras que ouviam de seus terapeutas e de seus professores e de seus maridos que elas deviam deixar dessa brincadeira, né, de escrever. É engraçadinha, que fofinha. Sim. É igual quando a criança aparece, fala que quer ser médica, você fala, que gracinha. É tipo isso. Porque a mulher, ela é minimizada, ela é infantilizada sempre. Aqui no livro, também num Teto Todo Seu, é que eu vou citar esse livro o tempo todo, porque ele é um livro muito completo sobre esse assunto. E a Virginia sempre fala que as mulheres sempre foram colocadas nessa posição de frágeis. Mas do que elas são capazes de fazer quando elas não estão nessa posição? Aí é que tá, né? Não, imagina, muita coisa. Imagina você chegando pro teu terapeuta, que uma situação de vulnerabilidade. Você tá se colocando super vulnerável pra aquela pessoa. E aquele cara vira pra você e fala, olha, eu acho que você devia desistir disso aqui e volta pra tua casa, vai ter filho, sabe? Vai fazer o que você foi feita pra fazer. Isso. Aí também entra na questão do porque você é muito bonita pra escrever. Você é bonita demais pra perder sua vida na academia. Você é bonita demais. E aí a Joanna Russ até coloca um exemplo do marido da Virginia Woolf, que falou pra uma outra escritora, que eu não vou lembrar o nome, que eu também não lembro o nome do marido da Virginia Woolf. Leonard alguma coisa. Woolf? Não sei. Ele comenta com a moça que ela era bonita demais pra perder a vida escrevendo, sabe? Então aí você vê, né? Até os caras que são legais, porque ele permitia que a mulher escrevesse. Olha só, vamos dar um biscoito pra este homem. Olha que homem maravilhoso. Mas aí ele vê uma moça bonita e ele fala pra ela que ela é bonita demais pra escrever e que ela devia desistir disso, sabe? E vamos só falar um pouco sobre essa questão da representatividade, porque tem um trecho também, adivinha onde, em Um Teto Todo Seu, que a gente tava comentando, e que é um trecho muito importante, que fala sobre essa questão de como o homem representava a mulher na sua literatura e como a mulher passou a representar e como isso, né, foi mudando. Então eu vou ler aqui pra vocês. Chloe gostava de Olivia, li, e então me dei conta da enormidade da mudança que estava ali. Chloe gostava de Olivia, provavelmente pela primeira vez na literatura. Cleópatra não gostava de Otávia, e como Antônio e Cleópatra teria sido completamente diferente se ela tivesse gostado. O único sentimento de Cleópatra em relação a Otávia é o ciúme. Ela é mais alta que eu? De que jeito ela se penteia? A peça talvez não precisasse de mais que isso. Mas como teria sido interessante se o relacionamento entre as duas mulheres tivesse sido mais complicado? Todos os relacionamentos entre mulheres, pensei, repassando rapidamente a esplêndida galeria de mulheres ficcionais, são muito simples. Muita coisa foi deixada de fora sem ser abordada, e tentei me lembrar de algum caso no decorrer das minhas leituras em que duas mulheres tivessem sido representadas como amigas. Há uma tentativa algumas vezes. Elas são confidentes, claro, também em Racine, nas tragédias gregas. Aqui e ali elas são mãe e filhas, mas quase sem exceção elas são mostradas dentro de sua relação com os homens. É estranho pensar que todas as grandes mulheres da ficção tenham sido, até o advento de Jane Austen, não só retratadas pelo outro sexo, mas apenas de acordo com a sua relação com o outro sexo. E como é pequena essa parcela da vida de uma mulher, e como o homem pouco sabe sobre isso. Isso aqui é genial. É genial. E aí tem um momento... Porque assim, em Um Teto Todo Seu, a Virginia Woolf, ela cria uma personagem, a Mary Seton, que também poderia ser Mary Beaton ou Mary Carmichael, porque ela poderia ser uma mulher qualquer. E essa personagem tá tentando entender sobre mulheres e ficção, tá tentando entender o mundo e as desigualdades entre mulheres e homens dentro da escrita. E em determinado momento, essa mulher então começa a ler mulheres. E daí, pra ela, é um esforço começar a ler mulheres, porque realmente o livro dos homens fala da guerra e o das mulheres fala da sala, e enfim, tava ficando meio chato,
Por fim, depois da pesquisa dela, ela vai voltar a ler um homem. E daí ela fica muito feliz. Ai, finalmente, agora eu vou poder voltar a ler um homem. E daí ela começa a morrer de preguiça logo no início. Porque ela começa a pensar, meu Deus, mas que chatice é isso? Ele só fala eu, tudo é eu, tudo tem a ver comigo. Porque a posição do homem é uma posição muito egocêntrica, é uma posição de superioridade, é a posição do eu estou no centro do mundo e tudo gira à minha volta. Então, não só ele falava das mulheres, apenas falando da relação que elas tinham com ele, como basicamente eles falavam deles. E é por isso eu acho que quando a gente começa a ler muita mulher, a gente fica com preguiça de voltar a ler homem, porque é muito diferente. A gente pega um livro de homem e essa egolatria tá, tipo, muito entranhada na história, né? E é doido como agora, assim, é difícil fazer o caminho contrário, né? Eu postei umas fotos de uns desafios literários pra esse ano, e minha mãe olhou a foto e falou, Van, como assim só tem mulher? Não tem nenhum, acho que tinha um homem. E não foi nada planejado. Foi só, eu me interesso e eu quero ler esses livros e são esses que estão na frente, sabe? Tanto que a minha estante hoje, eu divido, né? A estante de mulheres que tá do lado da minha cama e a dos homens tá meio escondida. A dos homens é muito menor do que a das mulheres. Sim, nossa, gente, eu leio muito mais mulher do que homem E nem é pensado, né? Sim, no final do ano, eu lembro que eu tava assistindo retrospectivas, né, de leituras do ano, e muitas booktubers que eu acompanho estavam comemorando que elas tinham conseguido chegar ali num equilíbrio entre mulheres e homens, que elas sempre liam mais homens e que agora elas estavam lendo quase que 50% de cada, e eu falei assim, meu Deus, mas eu não quero equilibrar, eu quero ler mais mulher mesmo, e é isso aí, porque nunca fui equilibrado, não sou eu que vou ter a obrigação de equilibrar, né? Sim. Aí, voltando, né, pra essa questão que a Ana Lu leu da parte da falta de exemplo, eu sempre gosto de lembrar do TED da Chimamanda, em que ela começa ele falando que ela, quando ela era pequena, ela lia livros de ingleses, ou enfim, e ela via personagens loiros, de olhos claros, e ela não conseguia se enxergar ali, ela não conseguia enxergar seu mundo. Eu acho que na literatura de qualquer minoria isso também faz sentido, né? Se eu enquanto mulher, eu tenho, sei lá, 15 anos e eu quero escrever. Mas só tem livro de homem. Isso, e eu só me deparo com um livro de homem, eu não vou saber que eu posso escrever. E mesmo com questão de personagem, se eu com 15 anos eu só vou ler mulheres como sendo rivais, e rivais nessa questão, né? Nada muito complexo. É só eu odeio a Ana Lu porque ela é mulher e ela é bonita. E só porque sim. Meu namorado provavelmente vai olhar pra ela, então não quero... Odeio a Ana Lu. E não é assim que funciona. Então, se eu só for lendo essas relações tão vazias... Superficiais, né? Eu vou achar que é só isso mesmo. E é muito o que eu vejo da minha relação com mulheres... hoje sendo adulta, sabe? A partir do momento que eu vou ler mulheres tendo relações complexas com mulheres, como em qualquer livro da Ferrante, sabe? No Franto Malha, ela sempre... Enfim, além do anonimato, eles sempre puxam esse negócio de porque amizade de mulheres, porque não tinham livros iguais aos seus, porque nunca uma amizade entre mulheres foi tão complexa. E aí ela respondendo nessas perguntas, ela fala, viu, eu só escrevi o que eu vejo, eu só escrevi o que eu vivo. Eu amo minha amiga, mas às vezes eu também vou odiar ela, às vezes eu vou sentir inveja, às vezes eu vou querer beijar e abraçar e falar alguma coisa, às vezes eu só não vou tá bem. E é isso, são as relações, sabe? É tudo muito complexo, a gente é muito complexo, a gente é ser humano, sabe? E vamos aproveitar esse gancho que você falou do anonimato da Ferrante pra comentar que, ok, Helena Ferrante, ela escolheu o anonimato, mas não foi sempre assim, né? E voltando àquela época em que as mulheres começaram a publicar, a gente tem inúmeros exemplos de mulheres que mudaram seus nomes, né? E que escolheram pseudônimos masculinos, claramente masculinos, como George Sand, por exemplo, ou nomes que pelo menos deixassem ali uma dúvida, tipo uma das irmãs Brontë publicou como Alice Bell, se eu não me engano, porque Alice era um nome que podia ali funcionar pra qualquer um dos lados, então pelo menos as pessoas dariam a elas o benefício da dúvida. Por quê? Porque ninguém queria publicar e nem ler mulheres, então elas tinham que disfarçar. E pra além disso, tinha uma outra questão por trás do anonimato, que era, muitas delas tinham sim esse senso de castidade que uma mulher tinha que ter, então por mais que elas estivessem sim burlando uma regra metafórica social e escrevendo, elas tinham medo sim de dar a cara a tapa, né? Então muitas optavam pelo anonimato porque elas queriam continuar em paz, mesmo escrevendo e botando a boca no mundo. E se vocês pensam que isso era só antigamente, eu só vou dizer uma coisa, tá? Joanne Caitlin Rowling não se chama J.K. Rowling por acaso. Foi porque a editora achou que se ela assumisse o nome dela como mulher de cara na capa do livro, o livro não ia vender. A Joanna Russ também, sobre essa parte, ela fala do próprio Jane Eyre. Que se fosse um livro escrito por homem, todo mundo ia achar genial, todo mundo ia achar incrível e tudo mais. Mas como é um livro escrito por uma mulher, o pessoal meio que começava a se questionar, cara,
que essa mulher viveu? Olha a promiscuidade que ela viveu pra escrever tudo isso. Pra escrever isso. Ela não tem vivência suficiente, porque a mulher, né, é fechada em casa. A mulher se sabe daquilo. Então ela não tem experiência suficiente pra escrever sobre a mente humana. Se ela tá escrevendo sobre a mente humana, tem alguma coisa de errado com ela. Tem que ver isso aí. Sim, tem que ver isso aí, tá ok? Bem... Porque assim, ou ela é louca, ou ela é promíscua, ou ela vai ser suicida porque ela não sabe lidar com a sua mente, ou ela é mais que mulher. Então a Mary Shelley escreveu, então ela é mais que uma mulher, ela não pode ser só uma mulher. A escritora que eu estudo, ela publicou, a Maria Firmina dos Reis, ela publicou o primeiro romance dela, que tem uma baita crítica social, como uma maranhense. E assim, a gente fica se questionando, porque ela era uma pessoa conhecida na época, mas mesmo assim ela escolheu esse anonimato. Fazendo minha pesquisa, eu fui ler algumas críticas da época, ou acho que um pouco depois também, sobre ela, e eles falavam isso, se todas as mulheres resolvessem sair da louça, ou sair da arrumação da casa, se alguém topasse dividir essas tarefas. Entende? Tipo, ainda por cima é a obrigação da mulher conseguir sair da louça. É isso. Não é a obrigação do macho ir lá ajudar ela a lavar. Sim, e tipo, a Maria Firmina dos Reis, ela tem uma história atípica, porque ela era uma mulher negra, mas ela teve contato com estudos por causa dos tios e etc. Então, assim, ela foi a exceção da regra, sabe? E aí a gente estão os caras lá, sentados, provavelmente num escritório escuro e silencioso, porque a mulher tirou os filhos de lá, escrevendo, nossa, se todas as mulheres sentassem, escrevessem como essa mulher, entende? E aí, voltando pra essa questão acadêmica e da faculdade, etc., eu hoje sou uma estudante de letras, nós estamos em 2019, ano passado foi 2018, século 21. Eu fiz Importante lembrar, né? Que ano estamos mesmo? É muito importante. 2019. Eu fiz uma matéria de literatura brasileira 4, que era uma matéria de poesia brasileira contemporânea. Poesia brasileira contemporânea, você pode lembrar. Nossa, tá parecendo. Tem problema não. Poesia brasileira contemporânea, você pode pensar, não sei, Ana Cristina César, Ida Hilst, Angélica Freitas, qualquer mulher escrevendo. O professor não colocou nenhuma no nosso programa curricular. Eu até, enfim, consegui fazer com que ele colocasse uma escritora, que é a Estela do Patrocínio, que também é uma poeta esquecida, porque eu enchi o saco pra eu poder falar sobre ela, e aí ele acabou colocando no cronograma. Mas se não fosse isso, a gente ia passar 6 meses lendo só homens. Sim, sabe? E isso vindo da própria parte acadêmica da situação, né? Eu tenho um caso parecido, mas enfim, quando eu tava fazendo pós em produção editorial, nossa primeira matéria foi teoria e crítica literária. E o professor passou um trabalho que era, a gente tinha que escolher qualquer livro, desde que fosse de um autor brasileiro contemporâneo dos anos 2000 pra cá. Essa era a única regra. A gente tinha que escolher um livro de um autor brasileiro contemporâneo de 2000 pra cá e fazer uma resenha. A turma só tinha mulheres. A única que leu mulher fui eu. E eu lembro que eu fiquei chocada, porque pra mim foi óbvio escolher uma mulher pra ler. E quando eu fui levar minha resenha, e o professor só perguntou, né, o que cada uma tinha lido. E todo mundo tinha lido homem, era uma turma só de mulher. E eu fiquei, meu Deus! E é justamente aquela questão. Alguém escolheu por elas não pensaram em eu vou ler isso aqui, porque isso aqui foi escrito por um homem. Não, foi porque elas pensaram em algum autor famoso, porque elas provavelmente entraram na livraria, foram lá na parte de brasileiro e pegaram. E o que tava gritando? O que tava sendo mais exibido? Quem foi que escolheu por elas? E é isso que me faz frisar a importância de que você tem que escolher. Se você tá querendo ler homem, tudo bem, mas é aquela coisa do você estar consciente das suas escolhas e entender que é você que as está fazendo, depois de pensar, depois de estudar, depois de ler. Não é deixar os outros escolherem por você. E quando a gente lê sem pensar, desculpa, a gente tá deixando os outros escolherem. E não é só questão de mulher, eu tô lendo só pessoas heterossexuais, eu tô lendo só brancos, sim, eu tô lendo... Ou se eu tô lendo só americanos, eu não leio brasileiros também, que a gente também tem essa questão com literatura brasileira. Sim, síndrome do cachorrinho vira-lata, sim, eu só leio americano, eu só leio francês. francês. O que vem de fora é bem melhor. Sim. Então, tipo, a gente veio falar sobre ler mulheres especificamente, mas, enfim, né, é uma bola de neve. E é uma questão muito sutil, né? A gente até não conseguiu encontrar, mas a gente lembra de uma foto de uma edição... Se alguém tiver um link com essa foto, por favor, coloca, porque a gente ficou doida na internet atrás da foto. Eu tenho quase certeza que ela não é uma alucinação coletiva, essa foto existe. Não é, porque eu lembro. Eu gosto muito dessas categorias. Siri! Se meteu no meio! Então, é uma edição de clássicos, assim, de uma editora X, que a gente não lembra o nome, que a gente não viu a foto, e que tá, assim, em
ganhando destaque o nome dos autores e o nome título do na livro capa, né? Na lombada, na verdade. Tá o nome grandão, assim, do autor e o título pequenininho. A única exceção é pra a única mulher que eles estão publicando nessa coleção, que é Frankenstein, que tá em evidência, e Mary Shelley, pequenininho. Então, enfim. É muito sutil, tá? E tá aqui o tempo todo. O apagamento das mulheres sempre existiu ao longo da história. Sim. A dívida histórica é muito grande, é por isso que a gente tem que fazer a nossa parte e prestando atenção nessa questão de como não é uma regra que não é declarada, Sim. né? É essa coisa que ela tá no ar e ela vai sendo feita pelas beiradas, enquanto ninguém para pra pensar sobre ela, justamente porque ela não é tão escrachada, né? E se eu falo que eu não leio gênero, eu leio gênero. Eu só não tô percebendo isso. Ah, com certeza. Enfim, é falar que não tá escolhendo. Eu tô escolhendo. Sim. Tô escolhendo por mim, né? Tô escolhendo deixarem escolher por mim. Tô escolhendo deixarem escolher. Maravilhoso. Gente, a gente termina o vídeo aqui suspirando. A gente podia falar por mais E meia a hora. gente espera que vocês tenham chegado até o fim de verdade, porque a gente sabe que o vídeo ficou longo, mas é porque é um assunto muito importante, que dá muito pano pra manga. E foi muito importante pra gente sentar pra estudar e pra roteirizar e pra gravar esse vídeo, porque realmente é um assunto que ele é muito caro pra gente, né? E porque a gente acha que realmente é conversando e falando sobre os assuntos com calma e não gritando nos stories que a gente consegue quebrar paradigmas. E é por isso que a gente de humanas tá aqui, pra quebrar os paradigmas, né? Porque é necessário. Pra fazer pensar, pra fazer repensar, pra fazer refletir e pra fazer questionar as nossas próprias certezas. É isso que aí. foram certezas que a gente já teve um dia também. Maravilhosa. Aí que a gente bate palma uma pra outra, porque a gente puxa saco mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo pra gente continuar esse diálogo. Nem preciso dizer com respeito, porque contrariar, né, a gente até entende, opiniões contrárias existem, então aí o que a gente não tolera é falta de respeito, é homem vir aqui xingando e me colocando como uma pessoa menor, isso eu não vou tolerar mesmo, mas o diálogo tá sempre aberto. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e me contem se vocês gostaram dessa discussão, se vocês querem ver mais vídeos desse tipo por aqui, né? Porque é sempre bom a gente saber o que o público quer ver. E obrigada, muito obrigada, amiga, por você ter vindo aqui. Não esqueçam de correr e se inscrever também no canal da Vanessa, porque ela é maravilhosa. E tenham paciência porque eu tô começando, então os vídeos são ruins. Não são ruins não são ruins nada. Isso é ela se sabotando. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!